Bom dia, boa tarde, boa noite aos tutores, aos coordenadores de disciplina. Meu nome é Marcos, em conjunto com a Abigail. Estamos no 5º período, cursando Prática de Ensino 2, e eu vou apresentar aqui a parte oral do nosso trabalho escrito, que diz respeito ao filme O Menino que Descobriu o Vento, da Netflix, produção da Netflix. E, enfim, eu vou oralizar aqui o nosso trabalho, eu espero que vocês gostem e que seja bem avaliado. Não que esse seja o objetivo principal, mas vamos lá. Começando aqui pela introdução, o filme Menino que Descobriu o Vento aborda diversas questões sociais, educacionais, econômicas, políticas, geográficas e tecnológicas que merecem destaque. No entanto, como a matéria nos norteia, a questão abordada nesta síntese será educacional, aprofundando-se ao problema sobre a ética profissional docente nas escolas, fazendo um comparativo entre o que for apresentado no filme e a realidade brasileira. Debruçando-se somente na questão educacional do filme, observamos uma aldeia com sérios problemas econômicos e de subsistência. Algumas famílias investindo suas poucas economias na educação das próximas gerações, em uma escola particular no centro da cidade. A questão ética profissional do professor e de toda a equipe pedagógica da escola é demonstrada de diversos ângulos, positivamente e negativamente, em questões como a dificuldade financeira dos pais, dos alunos e a exposição vexaminosa dos filhos dos mesmos, ao não conseguirem arcar com as despesas das mensalidades e, como consequência, as suspensões das aulas e posterior expulsão da instituição. A ajuda de um professor burlando o não pagamento da mensalidade por parte do aluno, mediante chantagem por conta de relacionamentos amorosos dentro do ambiente escolar entre docente e discente, dentre outras situações passíveis de análise crítica em relação à ética profissional dos professores. Portanto, no Brasil, como país subdesenvolvido e detentor de problemas similares nas regiões menos abastadas, que é a maioria, está sujeito a uma comparação entre os seus problemas e os apresentados no filme. Como justificativa desse trabalho, a gente acredita que ele possua relevância no sentido de apresentar as semelhanças entre dois países afetados, significativamente pela pobreza e as questões éticas, profissionais, pedagógicas e seus desdobramentos. E como podemos relacionar os impactos positivos e negativos dentro de um panorama geral sobre a construção de uma educação melhor qualificada, baseada em princípios éticos e valores, dentro do ambiente escolar e suas consequências para as comunidades inseridas dentro deste contexto. Segundo o site blastingnews.com, a matéria titulada A Ética na Profissão do Professor, a atuação pedagógica é responsável pela formação das novas gerações. Por isso, deve estar em consonância com os interesses da coletividade. Baseado nisso, abre-se um norte em direção às questões morais e que, de fato, devem atender aos interesses da coletividade e do progresso da sociedade nos mais variados aspectos inseridos neste contexto. Pensar na educação como formadora de seres pensantes, críticos e capazes de inovações científicas a serviço da humanidade, após tantas transformações ao longo da história, é provavelmente o melhor caminho e esperança dos países em desenvolvimento, deixando de ocupar o lugar de meros exportadores de matérias-primas para os grandes países desenvolvidos e detentores do capital de tecnologia. É evidente que esse caminho é longo e repleto de obstáculos, produzidos tanto internamente quanto pela política externa, mas somente pode ser percorrido com uma educação qualificada, baseada em princípios éticos e que, principalmente, pense em resultados a médio e longo prazo. É evidente que a questão econômica é importante e deve ser levada em consideração. No entanto, como apresentado no filme, o não pagamento da mensalidade, por parte de alguns alunos e a rigidez na cobrança dessas mensalidades, não poderia ou deveria ser o norte da educação. A instituição educacional privada necessita, evidentemente, de recursos para existir, mas deveria pensar como cultura de desenvolvimento em educar com um certo esforço diante das dificuldades apresentadas, almejando resultados a longo prazo. Os objetivos do trabalho seriam relacionar as questões éticas profissionais dos professores apresentadas no filme às existentes no panorama brasileiro, demonstrando a importância do tema na construção de uma sociedade mais justa e que atenda aos interesses da coletividade. O referencial teórico.
Na abordagem das questões éticas que envolvem a prática educativa, a proposta de Aranha sobre os dois tipos de pensamento, concreto e abstrato, serve de base para as reflexões em torno do compromisso ético como responsabilidade de todos os atores da sociedade em prol do equilíbrio das relações sociais existentes. O pensamento concreto, que é perceptível e imediato ao contato com a representação de objetos reais, e o pensamento abstrato, não perceptivo, que leva a reflexões através do uso da linguagem, sendo racional. Pensar e refletir são fundamentais para se estabelecer ações com base em observações, estudos, comparações, cruzamentos de informações e dados científicos. Infelizmente, o resultado dessa reflexão está bem aquém do que poderia ser no âmbito educacional brasileiro. Os problemas de respeito, intolerância, violência vêm aumentando de forma preocupante e até assustadora nessa área. Podemos considerar que essa crise começa com os problemas socioeconômicos que geram as desigualdades sociais envolvendo desemprego, subempregos, baixos salários, alto índice de dependência química nas famílias, problemas na oferta de moradia, educação e saúde de qualidade para a população, somando-se a isso a violência, intolerância, passando pela má remuneração dos professores, péssimas instalações das unidades escolares e a falta de investimento na educação em geral. Em meio a esse quadro alarmante, o ambiente escolar funciona como uma tábua de salvação, sendo de suma importância para a construção de uma sociedade mais justa e com menos desigualdade, considerando que os discentes são agentes multiplicadores dos saberes transmitidos em sala de aula, compartilhando esse conhecimento em família, na vizinhança e nos setores da sociedade, onde irão atuar, mas para isso é necessária toda uma estrutura condizente com a importância da didática para a sociedade, pois caso contrário, a ausência de investimento na educação retornará para a sociedade em forma de violência. Outra situação é que os conflitos geradores de insatisfações em quem atua na área educacional afetam o aluno e, consequentemente, a qualidade do ensino, sendo mais um fator de desmotivação da continuidade do estudo. Conforme Libânio, 1990, o magistério se posiciona politicamente na sociedade, por estar inserido nas relações sociais, de onde surgem as demandas e interesses das classes envolvidas. Nesse sentido, Libânio também afirma que o professor possa ser um agente importante da transformação junto à população, contribuindo com sua competência técnica. Isso ocorre quando esse posicionamento se apresenta de forma consciente e efetiva. Essa é uma atitude ética, pois envolve valores e atitudes conscientes, que envolvem a liberdade de pensar e agir, tanto individual quanto coletivamente. Nossa proposta de resolução do problema apresentado é da seguinte forma. Os problemas envolvem não somente a falta de investimentos e objetivos estatais e privados em instalações escolares e atividades às quais ocupam o aluno, como também a questão ética que envolve todo o processo de aceitação e investimento no aluno e suas potencialidades, como todas as dificuldades socioeconômicas dos familiares dos mesmos para benefícios próprios e de toda a sociedade. A pedagogia deveria ultrapassar os interesses econômicos, pois é através dessa que a sociedade evolui como sentido libertador e, ao mesmo tempo, atingindo os interesses coletivos. O Estado deve agir como interventor não ideológico, mas criador de ferramentas objetivas necessárias para a construção crítica de si mesmo e de toda a conjuntura social, pois é essa construção que desenvolve mecanismos reflexivos acerca do problema existente, de acordo com as conjunturas locais, nacionais, globais, suas causas e possíveis soluções. É difícil cobrar de instituições privadas e seu corpo pedagógico diante das dinâmicas capitalistas, medidas acolhedoras com 100% dos alunos, pois para a sua existência é necessário o pagamento de salários em dia para que todo o sistema educacional privado dessa possa funcionar. No entanto, isso não exime os profissionais da pedagogia de criarem também mecanismos junto aos gestores contra essa problemática. É importante que seja destacada a prioridade na formação dos educados para a melhoria de todas as condições precárias existentes na sociedade, inclusive na própria dificuldade de arcar com as despesas dessa educação. O esforço é válido e deve estar acima das questões meramente econômicas. Daí a importância da intervenção estatal em casos específicos de inadimplência como esse. Sistemas de crédito familiar a juros muito baixos do praticado no mercado ou simplesmente a conversão de recursos de impostos pagos pelos contribuintes em educação também privada.
O investimento objetivo estatal e a liberdade crítica e reflexiva de acordo com os interesses e anseios coletivos são caminhos interessantes para a resolução, pelo menos em partes, a curto, médio e longo prazo do desenvolvimento educacional regional, nacional e global. Vale ressaltar que esses investimentos gerariam impactos em todos os setores que atingem a sociedade e seu bem-estar social, como exemplos: saúde, meio ambiente, segurança pública, tecnologia, lazer. Não existem exceções quanto aos benefícios de todos os setores. Todos têm que passar obrigatoriamente pela educação, porque é a base de todos os processos sociais. Podemos concluir esse trabalho citando Moura, de 2013, sobre educar ser ainda mais importante que ensinar. Educar é ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a encontrar nosso caminho intelectual, emocional, profissional, que nos realize e contribua para modificar a sociedade que temos. Esse autor destaca a diferença entre dois papéis. Ao ensinar, o foco são atividades didáticas que ajudarão o discente na compreensão de áreas específicas do conhecimento, como ciências, matemática, língua portuguesa, entre outros. Porém, ao educar, o objetivo passa a ser o que aconteceu com o menino de 13 anos, William Kamkwamba, africano de Malawi, principal personagem do filme, que nada contra a maré dos interesses da elite dominante e opressora, elite esta que caminha na direção inversa de uma prática educativa em função da dignidade, tanto do discente quanto do docente. Portanto, é interessante destacar a reação, até inocente comportamento determinado de William, que absorveu de forma natural o conhecimento e enxergou nele a solução para a crise de sua família e comunidade, onde podemos tecer um paralelo com o pensamento de Morin sobre o conceito de educação, em que o foco é ter uma visão abrangente e integradora, onde caminham juntos o conhecimento, a ética, a reflexão, a ação, o ensino e a vida. Então, esse foi o nosso trabalho, espero que tenha agradado. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.